Ó, gente, vou ver o vídeo aqui, ó. Super 11 era de outro mundo. Eu sei que vocês vão me julgar, mas eu nunca assisti Super 11. Tipo, eu sei mais ou menos quem é o protagonista do Super 11, que muito tempo atrás eu acho que eu vi um rap do Super 11, mas assim, eu nunca assisti. Eu nunca assisti. Alô? É do Jardim de Infância? Eu só queria avisar pra criançada que a Copa do Mundo já acabou, tá? Então, por favor, saiam da sala, porque é hora dos adultos se divertirem. Sim, meus queridos, vocês não leram o título errado. Hoje eu quero falar sobre um dos animes mais marcantes. Ai, não tô gostando desse meu enquadramento. Eu estava ansioso por esse dia. Inazuma Eleven, ou Super Campeões para os mais íntimos, né? Foi um anime de esportes, entre aspas, bem grandes, que foi bem popular pra minha geração. Super 11 era um dos meus favoritos da TV Kids. Nossa, esse aqui é o Super 11? Eu nunca vi nada de Super 11, então. O que eu tô confundindo? Nossa, eu tô confundindo, então. Porque eu achava que aquele outro mano era de Super 11. Que ele usa uma máscara assim azul, ele é moreno. A roupa dele é azul e amarela. Ai, eu falei que eu não sabia nada. Eu vi um rap dele tem muito tempo já. Não sei, gente, tô confundindo. Nossa, então realmente não sei nada de Super 11. Que foi bem popular pra Gente, nossa, que vergonha. Era um dos meus favoritos da TV Kids. E a TV Kids em si já era um programa bem curioso, né? Um programa de animes na Rede TV patrocinado pela Dolly, sendo o fato mais irônico dessa história toda, o fato dos animes que tinham fama de desenhos do Satanás se passarem após o programa dos pastores. Tipo, logo após os caras falarem que Deus esteja com... transmutar a própria mãe, a filha, pentagramas, alquimia, crucificações japonesas, mão demoníaca! Mão demoníaca. Essa é a maior prova que o importante no fim do dia é a audiência, não é verdade? No Super 11 eu tinha quase zero contato com a internet. No máximo, a internet era um negócio que o meu tio usava pra... Pô, mas tinha TV Kids? Nossa, tem 1 minuto e 15, eu já pausei umas 5 vezes. Tinha TV Kids na televisão de vocês, gente? Eu não... Tipo assim, eu fui ouvir de TV Kids quando falaram que a TV Kids censurava o One Piece. Foi a primeira vez que eu ouvi falar disso. Mas na minha televisão não tinha nesse canal. Eu via na Rede TV, a Rede TV eu tinha, mas eu nunca assisti esse desenho. Caraca, na minha televisão não tinha TV Kids, não. Escola, sabe? Eu morei e cresci no interior, né? Então meu único meio de entretenimento por muitos anos. E eu acho que é até por isso que eu sinto tanta nostalgia dessa época. Eu posso dizer tranquilamente que Super 11 foi um dos animes mais influentes da minha vida, porque desde criança eu nunca senti atração por futebol, sabe? Eu não era bom, era jogador tabajara, tá ligado? E pra o interior, que tinha como uma das poucas felicidades o futebol, ver um menino tão perna de pau como eu já era motivo de piada, e foi por isso que foi inevitável crescer com raiva desse esporte, sabe? Mas eu aí, após chegar da escola, enquanto dava aquela famosa mudada de 69, em algo bom pra assistir, aparece aquele que será pra mim o Naruto dizendo pra Kurama que irá acabar com todo o seu ódio, mas no lugar da Kurama sou eu muito puto com futebol, e no lugar do Naruto era Super 11, meus amigos. Ali eu acabei descobrindo que um programa que havia desaparecido da TV aberta e que no passado eu tinha assistido um desenho de um moleque com um braço de ferro, havia finalmente retornado e com novas atrações. Isso era algo super comum na TV aberta. Um programa de desenho surgia, passava por um tempo e depois desaparecia do nada. Tinha uns que você cruzava do nada em um dia e você já ficava, caralho, eu nem sabia que passava o Cavaleiro do Zodíaco nesse canal. Amanhã vou pegar pra ver do começo. E aí você esperava na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Não tinha. No domingo e nada dele aparecer de novo. O mundo da TV aberta era um lugar cheio de mistério, sabe? Mas no caso da TV Kids, ela durou muito tempo e Super 11
11, que inicialmente eu achei que seria só uma cópia descarada de Super Campeões, acabou se mostrando ser algo além, meus amigos. No começo temos um confronto entre o time dos protagonistas e o temido Instituto Imperial, um colégio que há mais de 40 anos não teve uma única derrota. O time dos protagonistas é o time da escola Raymond, que tem como uma menina goleiro Satoru Endo. O time dele tinha acabado de fechar os 11 jogadores e a maioria ali não sabe nem jogar futebol direito, parece até eu, sabe? Só que até ali nada demais, né? O time dos protagonistas é ser formado contra os pica. No fim, os caras só vão chutar a bola que nem super campeões, né? Só que tudo acaba mudando quando o capitão do Instituto Imperial, Kido, fala pra gente: vamos ativar Zona Mortal. Do nada o Kido falou de uma tal Zona Mortal, os jogadores falaram de uma tal Zona Mortal, o próprio narrador do anime falou de uma tal de Zona Mortal, e os jogadores começaram a girar em pleno ar do nada, velho. E depois arremessaram o Endo no gol com bola e tudo. Não apenas isso, um cara começa a dar vários chutes no ar do nada, o outro cria um ciclone no meio do campo, tá maluco, os jogadores, e eu naquele momento estava em completo choque, pois eu havia descoberto a magia dos animes de shounenzar absolutamente qualquer coisa. Eu finalmente havia entendido o que aquele anime era. Super 11 era jogo de bola, um poderzinho. As técnicas especiais eram um grande continuou bola. Super 11 para Super Campeões. Eu lembro que Super Campeões tinha o chute de tivela, chute bala de canhão, mas pô, as técnicas de Super 11 eram muito mais fodas. O cara invoca pinguins quando chuta a bola, mano. Pinguins. Como isso não pode ser foda? Eu gostava tanto das técnicas especiais que eu ia para as lan house da cidade só para pesquisar aqueles tá lagada a lan house mais poderosas de Super 11. Sério, eu ficava muito feliz passando meu tempo vendo esses vídeos, mas imagine só se durante a minha empreitada de vídeos de técnica de Super 11 eu acabasse infectando meu computador. E acredita, eu não estou exagerando, porque hoje em dia você pega vírus clicando numa imagem no Google, num vídeo, pesquisou... Ele pegou vírus! Você recebe logo furacão de Trojan no meio da sua cara. Ai, o barulho deve ser a chuva. Ai, gente, desculpa, está chovendo, mas tem que dar graças a Deus que ainda a live tá funcionando, né? Porque geralmente quando chove a minha internet cai, acaba a luz, entendeu? Aí bora dar play no vídeo, porque depois eu vou postar o react no YouTube. Aí vai vir um falar assim: ai, toda hora ela pausa, começa a falar de outras coisas. Só porque eu não gosto de editar pra cortar essas coisas. Não gosto. Se você tá incomodado que eu tô pausando muito, você venha ser meu editor de graça, tá bom? Porque eu não tenho paciência pra editar vídeo, não. Esperando você recebe logo um furacão de Trojan no meio da sua cara. Ah, é melhor nem ter tentado Todos os pular. dias, quando eu estava no ônibus voltando da escola, eu já ficava todo ansioso pra saber qual técnica especial iria ser mostrado no próximo episódio, mesmo quando já era um episódio reprisado. E um detalhe inesquecível era quando o narrador do anime falava o nome das técnicas especiais. Tinha vezes que ele falava bem antes do próprio personagem falar o nome da técnica dele. E a gente tem que se orgulhar, porque isso é algo exclusivo da nossa versão dublada. Em japonês só aparece o nome da técnica mesmo, até porque o japonês sabe ler japonês, né? Mas eu acho foda que o que era pra ser um negócio sem graça, tipo só o narrador traduzindo as palavras, sabe? Acabou se tornando uma das marcas registradas do anime. O começo de Super 11 é muito nostálgico. A maioria dos personagens dessa primeira temporada é muito genérico, design, a personalidade, mas eu gosto muito deles por terem sido os primeiros membros do time, né? E já entrando nesse assunto, uma parada sobre os personagens. Nossa, que eu pior é que o protagonista e provavelmente a única menina, sei lá, são os mais bonitinhos, né? Que olha esse ser aqui. Olha essa, olha. Calvície seletiva, tá ligado? Nasceu a franja, o cabelo aqui atrás, tá ligado? E só. O resto lascou, entendeu? É menino? Ah, parecia muito uma personagem feminina. Droga. É, imaginei mesmo que o time de futebol devia ser só de homem, mas parecia muito uma menina. Esse aqui também parece uma menina, uma meio estranha. Os primeiros membros do time, né? E já entrando nesse assunto, uma parada... Ó, tem até um peitinho aqui, ó. Uma leve protuberância aqui. Sobre os personagens que eu só fui descobrir depois da internet, foi que a dublagem acabou errando em um bocado de coisas do original. Por exemplo, não sei vocês, mas Kazemaru era meu waifu no começo de Super 11. Só mais tarde que perdeu o lugar pra Natsumi, que era meu chip com o Endo. Shippava casal em anime de bola mesmo. O que tem?
Mas depois eu fui descobrir que, na verdade, Kazemaru era um garoto. E não apenas ele. Dessa primeira formação da Rainbow, não tinha. Tá aí. Não tinha nenhuma jogadora garota. Sabe a tampa? Eu não fui a única trollada. Vocês estão me julgando aqui, ó. O Matheus caiu também nessa. Ai, gente, vocês estão ouvindo os trovão? Desculpa. Com cabelo de cavalo, a mina da touquinha lá, todos eram Malés Charactés, meus amigos. Malés. Eu não conheço um Tinha que dublagem desgostava do Endo. feminina. Ele é muito carismático. Pô, a paixão dele por futebol fez eu jogar essa porra por maior tempo, mesmo sendo ruim pra caralho. A paixão do Endo pelo futebol veio através de um diário deixado pelo seu avô. E diga-se de passagem aqui, um diário deveras bem ilustrado. Nesse diário estavam várias técnicas especiais que o mesmo ensinou ao seu antigo time, os lendários Super 11, um time que há 40 anos atrás era invencível, e desde criança o Endo fazia os treinos malucos do diário do avô dele, como por exemplo, tentar defender um pneu de trator com as mãos. Sim, mó perigoso isso, né? Não um pneu bateu nele. Tô falando tanto de dengue que deve ter nascido nesses pneus amarrados no passo. E a título de curiosidade, se você achava o Endo maluco tentando defender o arremesso de pneu, imagina o do mangá que tentava defender uma bola amarrada na cabeça de um touro putaço. A Rainbow não vence o Instituto Imperial, na verdade conseguiram marcar um gol porque o Endo usou a mão fantasma e o Goenji decidiu entrar na partida e usou o furacão de fogo. Essa cena é muito boa não só por vermos as primeiras técnicas especiais dos protagonistas, como também pelo otimismo desbalanceado do Endo. Mesmo eles tendo levado uma surra no placar, o Endo fica ali todo feliz por eles terem marcado o seu primeiro gol da história. Faltava só um pouquinho desse otimismo pra gente superar o 7-1, não é verdade? Quando o Rainbow entra no campeonato de futebol fronteiro, o famoso campeonato regional que todo anime de futebol tem no começo, o seu primeiro adversário é o Colégio Sobrenatural, um colégio que diziam que amaldiçoava esses adversários e que um primo meu chegou a estudar numa época. Essa partida é inesquecível, porque é a primeira vez que vemos um combo de habilidades, onde o Goenji, juntamente com o Someoka, juntam suas habilidades Impacto Dragão e Furacão de Fogo, bem assim, Furacão Dragão. Enquanto eles vão enfrentando os demais times, o Endo e o resto do time vai descobrindo mais sobre o Super 11. Eles descobrem que o que acabou com o time foi um estranho acidente de carro, onde a van da escola capotou e impediu os jogadores de chegarem a tempo da sua última partida. E eles também descobrem um antigo salão onde treinavam o Super 11, o Salão Relâmpago. Lá em tese era para ser um lugar para treinar habilidades com futebol, só que aquele lugar... Pesado, tá? Olha! Caraca, que barulho é esse? Ah, então eu moro no Rio de Janeiro? Aí estão soltando tiro aqui, entendeu? Nossa, mas profundidade aqui na história, um salão de jogos mortais. Tem uns equipamentos totalmente surreais, com direito até a raio laser mortal, meus amigos. Raio laser. Os caras tentaram me matar. A Rainbow vai avançando no torneio, vencendo o Colégio Selvagem, que só pelo nome dá pra imaginar que tipo de habilidade eles têm, né? O técnico deles até se chama Tarzan. Após isso, eles enfrentam o Colégio Cinza, que é um colégio de quase ciborgues do futebol, onde eles focam em analisar e copiar as técnicas da Rainbow. E essa habilidade mostra o quão louco pode ser Super 11, porque assim que o Colégio Cinza pega a vantagem de um gol, eles focam em ficar com a bola, sabe? Tipo, eles deixam só no campo deles a bola. Nisso o Endo fica puto e fala lá pra eles: se eles não vão vir marcar gol, eu não preciso ficar nessa porra aqui. E simplesmente o goleiro sai do gol e vai marcar um gol, velho. Tanto que temos a técnica do chute do Endo com o Goenji, o relâmpago 1. E não se surpreenda, porque daqui pra frente o Endo vai ficar saindo do gol toda hora. Até porque a Rainbow teve a ideia genial de aprender a maioria das técnicas com o Endo, o goleiro do time. Com isso, chegamos ao último adversário do torneio, que goleiro acaba sendo atacante? o Instituto Imperial. Essa parte é uma loucura, porque o Kageyama, o líder do Instituto Imperial, tenta sabotar a van da Rainbow pra ela capotar no dia da partida, revelando que ele é o culpado do acidente com a van do Super 11 há 40 anos atrás, e não Maldito apenas velho isso, rico. que ele está envolvido com a morte do avô do Endo e com o acidente que deixou a irmã do Goenji em coma. Tudo que é acidente de carro nesse anime é certeza que foi o Kageyama quem orquestrou, sabe? Eu só não suspeito que ele foi o Maldito. responsável pela morte dos pais do Kido, porque eles morreram de queda de avião, mas se fosse na estrada, certeza que tinha sido esse arrombado. Felizmente o Kageyama é preso pela polícia e a Rainbow consegue ter um jogo justo com o Instituto Imperial.
Imperial. Nessa partida temos uma das minhas técnicas favoritas de Super 11. Até agora o Kido não tinha mostrado nenhuma técnica especial própria. A Zona Mortal e o restante das habilidades eram dos outros jogadores, mas nesse episódio ele mostra a técnica que criou para derrotar a Mão Fantasma, os Pinguins Imperiais. Eu não sei porquê, mas eu acho essa técnica muito da hora. Mas no fim eles vencem o Instituto e quebram a sequência de vitórias dele, garantindo assim a vaga da Raymond na segunda fase do torneio de futebol fronteira. Essa primeira fase foi para selecionar os melhores de cada região e a segunda fase é para decidir quem é o melhor time do Japão. Antes de continuar, eu quero lembrar aqui do episódio que o treinador da Raymond, o treinador Ibiki, que era um antigo membro do Super 11, ele junta todos os antigos membros do Super 11 para jogarem com os protagonistas. É aquele famoso jogo dos veteranos contra a juventude, sabe? Nessa segunda fase acontece uma grande reviravolta. Aqui a Raymond e o Instituto tem uma vaga para participarem do torneio. Um por ser campeão desse ano e o outro por ter sido campeão do ano passado. Nisso você já pensa, nossa, afinal vai ser a Raymond contra o Instituto novamente. Só que aí chega o Kido e fala aconteceu um acidente ali, mas... Ah, só um morreu. Entendi. Ah, eu tava achando que tinha sido mal pesado. Todo mundo tinha morrido. Os protagonistas. O Instituto perdeu de goleada. Sim, meus amigos, e o causador disso foi um colégio novo, o Colégio Zeus. Com essa derrota aí, o Kido ficou todo tristinho, gente. Dá muita dó dele, porque tem uma cena que a Raymond tá treinando no campinho, né? E ele tá escondido vendo eles treinando, com inveja. Dá muita dó dele. Irmão, por que você tá escondido? Eles vão realizar um sonho que eu nunca vou alcançar. Isso, quando a gente dá uma bolada nele, é algo super recorrente no anime. Se tem um personagem triste e frustrado, o Goenji dá logo uma bolada pra ele ficar esperto. E ele faz a seguinte pergunta pro Kido: você veria o Endo como um aliado e não como um rival? E o que isso significa nós descobrimos no dia do jogo, quando do nada o Kido surge no campo vestindo o uniforme da escola Raymond. Eu lembro de ter ficado muito hypado, porque, pô, é o Kido, velho, é o capitão do Instituto Imperial jogando com os protagonistas. Imagina quão apelão esse time vai ficar agora, só que esse hype todo só dura pouco tempo. Uma coisa bem comum em Super 11 é que quando um jogador novo entra, ele entra foda. Nas primeiras partidas o cara é uma máquina, mas depois ele fica nerfado pra caralho. Pra você entender aí mais ou menos, é tipo quando você descobriu que é aquele boss ultra mega difícil que você se lascou pra vencer, só que quando você pode pegar ele pra jogar, aí você percebe que ele não é mais tão roubado, sabe? E o Kido não é o único que entra, tem outros personagens também que entram, como o Kinose, ele entra roubado pra caralho, e assim como o Kido, ele também é full nerfado. Afinal, contra o Colégio Zeus é um negócio absurdo. Pra começar, que o colégio deles é um bagulho flutuante, tipo aquele castelo do Sal lá, sabe? E descobrimos que o seu diretor é Kageyama, assim, o cara foi solto pela polícia por falta de provas. O Colégio Zeus era um colégio composto por jogadores que bebiam a água sagrada, que era um composto que aumentava absurdamente os atributos humanos. E até por esse motivo a Raymond leva uma surra no campo. Sério, os caras fazem um puta terremoto no campo, arremessam os jogadores e, por incrível que pareça, as partidas de Super 11 tem um juiz. Os caras quebrando as pernas, deixando todo mundo na maca e o juiz para de se jogar aí, campeão. A Frode, o líder do Colégio Zeus, era mais uma waifu minha de Super 11, que depois eu fui descobrir que também era um Alexaragité. E o Afrode tinha umas habilidades roubadas. Nossa, pra caralho, né? é uma menina, velho. A habilidade dele que parava o tempo. Sim, o cara era o Dio do Jojo. E claro, as asas celestiais, que era o chute especial dele que parecia imparável. Bem, até que chegamos ao lendário episódio: um deus versus um demônio. E pelo título do episódio já fica nítido o que acontece, né? Durante esse jogo difícil, o Endo encontrou o segredo para usar uma técnica que superava a Mão Fantasma. A técnica que concentra toda a energia que irradia do coração do jogador. A lendária... Matheus, meu filho, porque a televisão ficou sem... Voltou? É, vó, sempre nessa parte do desenho aí fica tudo mudo. A mão demoníaca é uma das técnicas mais imponentes de Super 11. Ela é uma das minhas favoritas do Endo. Esse demônio aparecendo atrás dele é muito foda. E eu lembro que na época que Naruto ainda não tinha acabado, tinha até aquele meme do até o Endo tem Suzano e o Kakashi não. E como acontece 99% das partidas de Super 11, sempre que o Endo consegue defender a bola magicamente no final da partida, a abertura
abertura começa a tocar de fundo, o time todo começa a correr, e aí correndo, defendeu, gol de gol, quem participar, acabou, o Rainbow ganhou! Tanto que nessa parte do anime eu já tava começando a achar chata, porque eu achava que o Super 11 não tinha como me surpreender mais, sabe? Porque sempre era esse protagonismo, sabe? Eles sempre marcavam um gol no final e ganhavam, e pô, eles haviam enfrentado um colégio com jogadores que eram quase semideuses. O que poderia ser mais louco que isso? Aliens, mano. Aliens era um negócio que eu com certeza não esperava em um anime de bola. Antes de mais nada, eu não posso deixar de citar a segunda abertura de Super 11, que é o hino dos animes pra muita gente como eu. E pô, ela é a top 1 abertura de Super 11 pra maioria, né? E ela começava toda calminha e aí do nada, levanta a cabeça, morar pela frente, não assustará a gente, sei que não estou sozinho, nós jamais desistiremos de atingir o objetivo, eu acredito na vitória, você está comigo, nada é impossível se você acreditar, minha alma sobrará como um relâmpago, desde que eu esteja junto com você, se você estiver comigo, nada poderá nos abalar. Ó! Não sei vocês, mas eu sempre quis saber. Tô triste que eu não conheço, que ódio. Pessoa que cantava as aberturas de Super 11 e por muito tempo o forjador dessa canção foi um grande mistério pra mim. Tinha até aquele boato, né, que ele era um cara que tinha cantado a abertura de Rei do Gado, e era mó aleatória essa curiosidade. Só que durante uma live de Vitória lá na Twitch, ela falou sobre isso e um cara no chat finalmente nos deu o nome, meus amigos. Neil Bernardes. Sim, esse é o homem que lapidou essa linda canção dos animes, e não apenas ela, pois esse cara aí já cantou a abertura de vários animes por aí, tipo Pokémon, o cara cantou praticamente tudo, sabe? Obrigado, Neil Bernardes, eu espero que no futuro eu tenha verba suficiente pra bancar você cantando a abertura do Isekai do Carioca. E sim, a segunda temporada de Super 11 começava com a chegada deles, os Aliens. Eles chegam com a mensagem que irão usar o futebol para subjugar a raça humana e para sobreviver, a mesma terá que vencê-los em partidas de futebol. E sim, eles têm habilidades sobre-humanas que ultrapassam até a do Colégio Zeus lá. Tanto que quando um time perde, eles vão lá e destroem a escola do time. O que deixa o Japão muito alerta máximo, né? Porque, pô, escola pra país de primeiro mundo é uma coisa, né? Mas imagine só se esses aliens vêm pro Brasil. É uma vaga, porra! O primeiro time do Instituto Alien é a Tormenta Gêmeos. E aqui já vemos uma quebra naquele padrão de protagonismo da primeira temporada. Aqui na segunda temporada, a equipe da Rainbow perde a maioria das vezes e com a maioria dessas derrotas aí tendo graves consequências. Exemplo, a primeira partida onde a força dos aliens é tão desbalanceada que muitos jogadores da Rainbow acabam ficando de cama no hospital. Claro que isso foi o roteirista tentando fazer uma limpa nos figurantes do time, já que nessa saga eles vão acrescentar novos personagens ao time dos protagonistas, mas o que não era esperado era que o Goenji seria expulso do time. E Tomiko, a nova treinadora dos protagonistas, expulsa o Goenji e ele sai todo calado aceitando a decisão sem dizer nada. O que era algo inesperado, porque o Goenji era o goleador estrela do time, sabe? Mas sim, meus amigos, começamos esse difícil arco dessa maneira, sem a presença do Goenji no time. Nesse arco, o Super 11 se torna um shonen em todos os sentidos. Os protagonistas vão enfrentar seres superiores que querem destruir a Terra. E véi, olha a saída deles da escola, mano. Eu nem sabia que tinha subsolo nessa escola aí. Olha como esse anime de futebol tá escalando, meus amigos. Com a saída do Goenji, a Rainbow procura um novo goleador intitulado o Vendaval de Neve. Shiro Fubuki foi com certeza um dos personagens mais amados pela gente, embora digam que no Japão ele foi um dos personagens mais odiados da série. Ele é muito diferente do Goenji, sabe? O Goenji era descolado, né? Ele era o único jogador que deixava a gola da camisa levantada. Inclusive teve um comercial da Nike nesse ano sobre a Copa do Mundo que era pra ser o multiverso dos melhores jogadores do mundo. E no meio dessa confusão de jogadores aí apareceu o Goenji prestes a dar uma tempestade explosiva na cara do Mbappé. Mas isso foi uma referência muito da hora, porque na maioria dos casos, quando vão fazer referência a desenho, a anime de futebol, geralmente falam de super campeões, né? E qual era o diferencial do Fubuki? A dupla personalidade. Sim, meus amigos, personagem de anime com problema psicológico. O menino Matheus adolescente já ficava como... somos iguais. E o Fubuki era uma máquina, né? Enquanto sua personalidade normal o tornava um excelente zagueiro, a personalidade do seu falecido irmão Atsuya o tornava um goleador capaz
capaz de ser equiparado ali até o próprio Goenji, hein? E quando eles finalmente têm a revanche contra a Tormenta Gêmeos, o nosso menino brilha, meus amigos. Parece até que ele ligou o hack de tão fácil que ficou o jogo. Só que após a Tormenta Gêmeos ter sido derrotada, nós descobrimos que ela não era a única equipe do Instituto Ele. Temos, por exemplo, a Epsilon, que é a minha favorita desse arco. Desalmado, tem uma presença de vilão foda. Parece por exemplo, o ele defende os gols do Fubuki com facilidade com a mão só. Ele usa a técnica especial dele e ainda chama as técnicas do Fubuki de lixo. E tipo, isso é uma parada tensa porque o Fubuki acaba ficando completamente quebrado psicologicamente, não conseguindo mais jogar futebol direito. E não aparece só essa equipe, como eu falei, aparecem equipes que são até mais fortes que a Epsilon ao longo dos arcos, e isso causa um grande estrago na moral do time da Rainbow. Vários jogadores se frustram ao ponto de abandonarem o time, que é o caso do Kazemaru e o Kurimatsu, e o Someuka, que não chega a desistir do time, mas ele também acaba saindo porque ele teve uma lesão no pé. E o episódio que rola essa lesão aí é muito aleatório, velho. Sabe o Kageyama? Então, o cara foi preso e fugiu de novo. Agora o colégio do cara é um submarino e aquele desafia a Raymond pra jogar contra o novo Instituto Imperial. Essa partida tem nada a ver com o arco dos aliens, ela é muito distante da história principal, sabe? Tu pode chamar até de filler. Mas pra não dizer que não acontece nada demais, nessa partida acontece um evento único na história de Super 11. Só que após tanta gente ter abandonado o time e tantas perdas, temos um dos episódios mais tristes de Super 11. Todo mundo lembra desse episódio. O episódio que o Endo fica de depressão, tomando chuva no terraço do colégio, todo desiludido com futebol. Sério, esse episódio é muito chocante, porque o Endo quebrou do nada, velho. O Endo, a gente tava acostumado com o nosso capitão carismático, aquele que acendia a coragem do time, sabe? Mas felizmente no fim do episódio ele acaba vendo o Tachimukai treinando, e aí ele volta assim, pensando lá, Tachimukai me deixou com vontade de pegar na bola de novo. Ao longo desse tempo, a Raymond vai ganhando novos integrantes e vai treinando e aprendendo novas técnicas com ele. Além do Fubuki, entram na equipe a Toko, Koguri, Tsunami e Tachimukai. E com tantos treinos, o Endo consegue aprender uma nova técnica secreta do seu avô, o Punho da Justiça. Uma técnica tão poderosa que consegue defender até mesmo os chutes dos atacantes da Epsilon, meus amigos. Nisso você já pensa, pronto, agora é só eles conseguirem marcar um gol, né? Só que aí do nada o desalmado vira pro juiz e fala: ô juiz, eu vou sair do gol e vou pro ataque, beleza? Sim, o desalmado muda de posição, mas é mais que isso. O chute dele consegue quebrar o punho da justiça. É por isso que eu acho ele o melhor vilão desse arco, velho. Porque ele pode não ser o mais forte, sabe? Mas ele tem uma presença que te deixa inseguro, sabe? O cara jogava de goleiro esse tempo todo, mas descobrimos que a posição que ele mais se destaca é de atacante. A partir daí já bate o desespero completo, porque o punho da justiça do Endo era a única coisa que tava dando a segurança, sabe? Aí você pensava, nossa, é só eles marcar um gol agora. Mas agora parecia que a novela deles perder, tem mais uns 10 episódios treinando pra enfrentar o time de novo, ia se repetir, sabe? Até que aparece ele. De repente, um cara de capuz invade o campo, segue em direção ao Endo, e quando ele tira o capuz... É o Goenji. É esse o nome dele. Meus amigos, o Goenji retornou. O goleador estrela da escola Raymond finalmente voltou, meus amigos. Chega a cuspir na tela aqui. É revelado que ele se afastou porque os aliens haviam ameaçado a irmãzinha dele. E agora que a polícia conseguiu garantir a segurança dela, o Goenji retorna na maior vontade de meter um furacão de fogo na boca desses ETs. Na verdade, ele vai além, porque o desalmado fica puto do Goenji ter marcado um gol. E aí ele pede pra voltar pra posição do goleiro e ainda fala lá: é o seguinte, seu moleque, eu vou defender o seu chute. Não! Sim, com a ajuda do Goenji, a Raymond enfim consegue derrotar a Epsilon. Mas pensa comigo, que momento incrível esse, não é verdade? Sabe essa energia, esse hype todo? É um sentimento que geralmente a gente sente no final do arco do anime, né? Mas não, esse é o meio do arco dos aliens ainda, o que é um defeito do anime pra mim. Hoje, claro, na época da TV Kids... Ai, cara, é chuva, é chuva. Eu não sei como é que tá sendo pra vocês, mas é chuva. Que mais que pode ser? Ai, gente, olha, não sei o que fazer. Meu, não sei, tipo, todo mundo tá perguntando que barulho é, tá ligado? É foda, não sei, tipo assim, eu posso deixar mutado, só que daí eu vou falar alguma coisa, meu microfone vai estar mutado, aí eu vou ficar mais puta ainda, tá ligado? Não tem muito o que fazer, gente. Infelizmente, está chovendo.
Deus, por favor, faça parar de chover, porque tá complicada a situação aqui. Gostava que enrolasse pra ter mais história pra assistir, sabe? Mas assistindo hoje, eu senti que colocar mais 2 times antes do boss final foi algo que deixou a história bem arrastada, na minha opinião. Pra não xingar esses personagens de fillers, eu vou admitir que tem 2 coisas bem legais que acontecem nesses episódios. Uma é que o Endo passa a jogar como líbero, uma posição que na época eu nem sabia que existia no futebol de verdade, sabe? Porque a primeira vez que eu ouvi foi no Super 11 e aparentemente essa foi uma posição que foi extinta do futebol porque ela era meio inútil, não em Super 11, né, que tudo é útil em Super 11. E a segunda coisa que não tem como esquecer é que o Afrode do Colégio Zeus entra no time da Raymond pra dar um pau nos ETs durante esse período aí. Só escuta a chuva quem não é sub, dê em sub. Verdade, verdade. Sub tem esse plus aí que não escuta o barulho da chuva de fundo. Eu gosto muito mais dessa adição de boys pro time da Raymond do que a do Kido, por exemplo, porque o anime não chegou a desgastar tanto o Afrode que nem desgastou o Kido, sabe? Mas enfim, chegamos ao clímax do arco Alien. Aqui descobrimos que os aliens todo esse tempo eram na verdade humanos modificados por um meteorito. Eu não gosto do time final desse arco, o time da Gênesis, a roupa. Tem uma mulher ali. Não gosto e não quem Duas, não na tem quem real. faça eu gostar, sabe? Só que aqui que finalmente temos aquela cena linda do Fullbook finalmente se livrando do trauma dele. Algo muito bonito em Super 11 é como os personagens têm o futebol como algo muito importante na vida deles, sabe? O Kido, por exemplo, começou a jogar futebol porque a única coisa que seus pais deixaram foi uma revistinha de futebol. E no caso do Fullbook, ele perdeu a família toda em uma avalanche e através do futebol ele conseguia trocar de personalidade com seu irmão, entre aspas, fazendo com que ele vencesse o seu maior medo naquela época de órfão, que era ficar completamente sozinho. E pô, é muito bonito quando a personalidade do Atsuya se despede do Fullbook, falando lá: irmão, agora você não está mais só. Se referindo a todos os amigos que ele fez na Raymond, e o Fullbook vai lá e joga o cachecol do irmão fora, simbolizando o adeus à personalidade do Atsuya. E pronto, a Raymond usa a terra lá, que é a técnica que junta os 11 jogadores para chutar a bola lá, ganhar o jogo. Pronto, derrotaram 70 kg de time de vilões. O arco acabou? Ainda não. Aqui temos os jogadores da... louco. Boa noite, Fatal. Muito obrigado pelos 3 vezes. Pelo sub, miau. Boa Muito noite, Catinha. obrigado. Tamo junto demais. Brigadão, mano. Quase 4, hein? o time e sucumbiram à tentação de ter o poder do meteorito Alien pra ficarem mais fortes. Olha, esse boss é full genérico, com certeza ele é. Só foi feito pra vender boneco? Muito provavelmente. Mas esse episódio foi muito marcante pra mim, porque eu não só chorei no passado, quando era mais novo, como também reassistindo ele dessa vez. A cena que assistiu lembra é quando a Raymond tá toda derrotada no chão e o Endo se levanta quase sem forças ali, ergue a bola gritando: vamos jogar futebol. De repente todos começam a se lembrar de quem mostrou aquele esporte pra eles. A cena é bem bestinha mesmo e eu acredito que talvez ela me emocione tanto por conta da nostalgia ou pelo fato de eu ter parado de ter raiva de futebol, sabe? De ter tentado jogar um pouco por causa do Endo. Isso é algo mega pessoal, sabe? Nem teria como eu explicar aqui em palavras pra tentar mostrar como é a sensação, mas foi por conta dessa cena que eu me esforcei pra trazer esse vídeo hoje. No começo eu queria aproveitar um pouco do hype da Copa do Mundo pra falar de um anime que eu vi na infância, né? Mas após ter me emocionado, eu percebi que Super 11 de alguma forma era especial pra mim e esse é o tipo de coisa que eu mais gosto de trazer pra compartilhar com vocês. Oh, fofo. O grande ápice dos animes de futebol é a Copa do Mundo, e aqui na última temporada de Super 11 não foi diferente. Vemos a maioria dos personagens do anime sendo escalados para representar o time do Japão, com exceção de alguns personagens que tinham outra nacionalidade e foram jogar pelos seus países. A primeira fase desse torneio é para selecionar a melhor equipe de cada região, e no caso dos protagonistas, é a melhor equipe da Ásia. Mas eu acho que a segunda fase era a mais esperada pela gente, porque é quando teríamos o Japão contra o Brasil. Já tinha tido referências antes ao nosso país, o sonho do Iquinose era jogar futebol no Brasil, mas pô, ver a nossa seleção no anime é outra parada, né? Bem, isso era o que achávamos que ia passar na nossa TV, pois após o Japão enfrentar a Austrália e o Catar, nos deixando hypados pelo torneio, após terminarmos de assistir o episódio número 78, no dia seguinte, a TV Kids voltava a transmitir o primeiro episódio de Super 11. Isso aconteceu porque quando pegaram Super 11 para dublar, o anime ainda estava em lançamento,
lançamento. E depois que ele acabou, não houve interesse de pegar o restante pra dublar, sabe? Isso deixou várias crianças pelo mundo com a dúvida cruel. Como terminava Super 11? Até que 10 anos depois, uma dessas crianças criou um canal no YouTube e decidiu trazer essa resposta pra vocês. Assistir Inazuma Eleven legendado é outra coisa. Eu já sabia que a voz do Endo era a voz do Naruto, só que vendo dessa vez, eu meio que nas partidas ali fiquei ouvindo o Fudo e pensando que sentimento é esse? A voz desse cara tá me lembrando alguém, mas quem é, meu Deus? Os nossos protagonistas vencem um campeonato da Ásia e avançam para o Mundial para jogar com os melhores times do mundo. Aqui acontecem duas grandes reviravoltas na história. A primeira é que a Natsumi revela que o avô do Endo não morreu. Na verdade, ele forjou a própria morte para que o Kageyama não buscasse se vingar da família dele, por exemplo. E já que falamos do Kageyama, ele retornou aqui treinando a seleção da Itália. E o loiro... Caralho, então ele não morreu, o plot da história, ninguém morreu no acidente. Sim, o cara conseguiu fugir de novo. Só que a reviravolta é que descobrimos que o Kageyama todo esse tempo era uma marionete de um outro vilão. Aquela famosa passada de pano de leve no vilão, colocando a culpa em um outro mais filho da puta, sabe? Só que o grande vilão que está por trás de tudo, ele decide dar um fim à sua marionete e adivinha só como ele decide dar um fim ao Kageyama. O Kageyama estava sendo levado pela polícia pela 10ª vez no anime, quando do nada ele se vira para trás e sorri, pois a forma como decidiram capotar ele foi irônica demais para ele conter o riso. Um carro! Ai, me atropelou ele. Finalmente chegamos à seleção do Brasil. Nem Tem como seu treinador Garfield, o grande vilão por trás de Kageyama. Descobrimos que esse cara veio pro Brasil e ofereceu ajuda aos nossos jogadores, empregando as famílias, dando suporte financeiro. Porém, mais tarde, ele se mostrou ser um puro arrombado, ameaçando cortar a ajuda financeira ou até ameaçando os familiares dos jogadores que não tivessem um bom desempenho. Puta que pariu, velho. Brasileiro se lasca até nos animes. É impossível não se apegar à nossa seleção. E não falo isso por ser a nossa. A gente fica muito sentido com a situação dele, sabe? O meu personagem favorito é o Capitão Roninjo, que eu nem preciso dizer aqui em quem ele foi inspirado, né? Tá namorando? Hã? Quer namorar comigo? Felizmente o pau no cu do Garfield é preso e temos uma bela partida do Brasil contra o Japão. E claro que não posso deixar de citar aqui as técnicas mais marcantes da nossa seleção. Como, por exemplo, a ondulação do rio Amazonas. A Amazônia não pode faltar, na verdade. A técnica do goleiro Capoeira Snatch. Capoeira não pode faltar também, né? E a técnica do nosso Ronaldinho do Super 11, o Strike Samba. Enfim, chegamos à final do Mundial. E quem será o nosso adversário? Um time de um país bem humilde, mas que teve um desempenho estrondoso nesse torneio. E adivinha só quem é o treinador desse time? Daisuke Endo, o avô do protagonista. Daisuke treinou esse time durante o seu período escondido e olha, o capitão do time Rokoko transmite muito a imagem de protagonista, sabe? Quando você vê esse cara aí, você pensa, esse cara aqui podia ser facilmente o protagonista do anime. Eu vou admitir que essa foi a partida mais divertida desse arco final de Super 11, porque você sente aquela sensação de batalha shonen, sabe? É tipo a final do Torneio do Poder, sabe? Você sabe que os protagonistas vão vencer no final, mas você sente a emoção das técnicas dos dois times, sabe? É uma pena essa parte não ter sido dublada, porque se assistindo hoje eu me diverti, imagine no passado, né? Lógico que a vitória vai pro lado dos protagonistas, mas o bacana é que até os adversários comemoram a derrota. Com certeza essa foi a melhor partida do anime todo de Super 11. No final do anime temos a formatura dos estudantes da escola Raymond e o anime termina com a partida amigável da formação antiga do Super 11 contra a formação dos personagens que se juntaram à equipe depois. É uma boa partida para fazer um fechamento e no maior estilo Naruto Shippuden, no final do episódio eles foram lá full precoce e já anunciaram a continuação do anime. Aí um vídeo tão longo como esse não poderia deixar de ter o principal por último, né? Sabe você que shippava o protagonista com a Aki, com a filha do ministro, com a amiga de infância dele, sabe? Meu querido, olha essa imagem aqui. Sabe o que é isso aqui? É só o Endo casado com a Natsumi. Seus otários! A Natsumi era aquela primeira lá, né? Ai, caralho. Ai, queria saber, mas eu não assisti, caralho. É isso, né? Aquela primeira menininha lá que ele mostrou. Ah, rapaziada, sinto muito, mas eu não assisti Super 11 quando eu era criança. Triste. É que eu acho que provavelmente devia ter muita coisa de futebol, né? Tipo, né? Mas tipo, campo, assim, com coisa de menino, sabe? Aí de repente devia passar assim, aí minha avó devia ver que era um campo de futebol e já trocar, sabe?
Eu assistia muito a TV Cultura. Canais, animes da TV Cultura eu conheço, mas esses assim... Não conheço. Não conheço. Não conhecia, né? Agora eu conheço, mas não assistia, no caso.